Imagina a seguinte situação. Uma pessoa sobrevive a um dos piores desastres industriais de todos os tempos. Sabe? Ela passa 4 décadas lidando com um inimigo invisível correndo no próprio sangue, que é a radiação. É, um peso absurdo. Exato. Ela constrói uma vida com o que sobrou, tenta esquecer o trauma, e aí na velhice, essa mesma pessoa precisa olhar para o céu, ouvir aquele zumbido de motores e correr para se esconder de um inimigo super visível, drone de combate. Nossa, pois é. Para os sobreviventes dessa região, o fim do mundo não ficou lá em 1986, ele só mudou de forma e tá acontecendo de novo agora. O peso dessa sobreposição histórica é, assim, brutal. Hoje a gente está no final de abril de 2026 e isso marca exatamente os 40 anos do colapso do reator 4 lá da usina de Chernobyl. É uma data muito marcante para quem acompanha a história. Sem dúvida. Mas o que os documentos aqui na nossa mesa revelam não é só uma reflexão sobre um passado distante, sabe? O nosso objetivo nesse mergulho profundo nas fontes é dissecar uma pilha gigantesca de dados. E são muitos dados, né? Bastante. Temos relatórios recentes da Agência Internacional de Energia Atômica, a EIA, investigações da União Europeia, ensaios sociológicos, artigos econômicos. Tudo isso para tentar entender o quadro geral. Isso. A missão é entender essa interseção perturbadora, como os fantasmas e a infraestrutura daquela tragédia de 86 estão colidindo de frente com as explosões e o caos da atual guerra na Ucrânia. Certo, então vamos desempacotar isso. Porque é impossível discutir, sei lá, bilhões de euros em concreto ou debates de política energética sem antes olhar para as pessoas, né? Com certeza. As pessoas são o centro disso. Elas carregam essas duas catástrofes no próprio corpo. Para essa população, a contagem do tempo nem é feita em séculos. Eles dividem a história em antes e depois da guerra de 86. É um marco temporal absoluto para eles. Pois é, e relatam o absurdo de estarem lutando o que eles chamam de Segunda Guerra desta geração. Então, para quem nos ouve, vamos focar em 2 histórias reais extraídas dessas fontes. Elas mostram muito bem como essa continuidade opera. Perfeito. O primeiro relato é do Nikolai Solovyov. Naquela noite fatídica da explosão, ele trabalhava como mecânico de turbinas na unidade 2, que era bem ali do lado do epicentro. O testemunho do Nikolai, que a gente resgatou das compilações históricas analisadas, ele traz um detalhe sensorial que os livros didáticos geralmente ignoram, sabe? Como assim? Ele conta que a primeira percepção dele não foi um estrondo cinematográfico, aquele barulho ensurdecedor. Foi um tremor grave. Nossa. É. Ele sentiu o impacto como se fosse um terremoto profundo rasgando o chão. As enormes turbinas do salão continuaram girando num ritmo descontrolado, fazendo um ruído assustador. Deve ter sido aterrorizante estar ali no escuro com esse barulho. Muito. E quando ele tentou entender o que estava acontecendo e correu em direção à área de controle, ele já encontrou colegas agonizando no chão. Vomitando incontrolavelmente, né? A síndrome aguda da radiação. Exatamente. E o momento mais visual do relato é quando ele olha para cima, lá na sala do reator estripado, e ele simplesmente diz: "Eu vi o céu através do buraco". Caramba. Ver o céu de dentro de um reator nuclear, a percepção de que a morte era iminente ali deve ter sido totalmente paralisante. Sem dúvida. As fontes dizem que um dos colegas dele murmurou que eles teriam apenas 2 semanas de vida, dada a quantidade de radiação que estavam absorvendo ali a cada segundo. É um choque de realidade brutal. E o próprio Nikolai menciona uma ironia, sabe? Aquela ironia de quem já não tem mais nada a perder. Ele tinha parado de fumar, mas voltou naquela mesma manhã. Ele justificou para si mesmo que seria melhor morrer jovem e bonito. É uma defesa psicológica, né? Pois é. E para quem acompanha esta análise e se pergunta sobre o saldo daquela noite, os números são chocantes. De uma equipe de 22 trabalhadores no turno dele, apenas 4 continuam vivos. É uma taxa de mortalidade altíssima. E o que torna a trajetória do Nikolai o elo perfeito para nossa análise é o que aconteceu depois disso tudo. O fato dele ter sobrevivido? Sim. Ele sobreviveu aos isótopos radioativos, participou dos esforços frenéticos ali de contenção inicial e, eventualmente, ele se mudou para Slavotich. Que é aquela cidade criada do zero, né? Isso. Erguido do zero no meio da floresta especificamente para abrigar os evacuados da usina.
Parecia, sabe, um recomeço. Um respiro depois do caos. Exato. Mas o tempo avançou e a história encurralou o Nikolai de novo. Quando chegamos em 2022, tropas militares russas ocuparam a área da usina e da cidade por semanas. A tranquilidade simplesmente virou pó. Totalmente. Drones de combate viraram rotina no céu da cidade. E a tragédia final não teve a ver com a contaminação antiga. Ah, o filho dele. O filho mais novo do Nikolai se alistou e desapareceu em combate em 2023. Nossa, é um ciclo de perda contínua que não acaba nunca. E a segunda história, do Petro Hurin, aprofunda ainda mais esse sentimento de abandono crônico. Sim, o caso do Petro é muito representativo. Porque o Petro não estava lá na noite da explosão. Ele foi convocado em junho de 86, como um dos milhares de liquidantes, aqueles socorristas. A missão dele era operar escavadeiras pesadas. Um trabalho extremamente perigoso. Muito. Ele estava removendo a terra mais tóxica do planeta para tentar limpar a zona de exclusão. A taxa de mortalidade desse grupo é assombrosa. Das 40 pessoas da empresa dele, apenas 5 respiram hoje. Caramba! E o Petro descreve os últimos 40 anos da vida dele como uma morte por 1000 cortes. E o histórico médico dele detalha bem essa deterioração sistêmica, sabe? Anemia severa, crises de angina, pancreatite crônica. Tudo junto. Tudo junto. Mas tem um evento no relato do Petro que escancara a raiz do problema psicossocial daquela região inteira. Em um dos colapsos dele, ele foi levado ao hospital. Certo. As fontes descrevem que, quando a enfermeira tentou tirar sangue dele, o que saiu na seringa foi um líquido claro, quase transparente. Espera. Transparente? Não era sangue vermelho. Foi uma falência catastrófica da medula óssea. E mesmo assim, o diagnóstico oficial que anotaram na ficha médica dele foi distonia vascular vegetativa. Espera aí. Distonia vascular o quê? Como um médico olha para um paciente que o sangue virou tipo água por causa de radiação óbvia e diz que ele tem uma distonia vegetativa? Soa absurdo, não soa? Soa como um diagnóstico inventado só para esconder a verdade. E era exatamente isso. Os médicos soviéticos operavam sobre diretrizes draconianas de segurança de Estado, sabe? Eles eram terminantemente proibidos de registrar a doença da radiação nos prontuários da maioria dos trabalhadores. Ah, para evitar pânico. Para evitar pânico nacional e também para não admitirem culpa no cenário internacional. Essa distonia vascular vegetativa era um termo genérico. Um guarda-chuva. Isso, um diagnóstico guarda-chuva usado na União Soviética para classificar distúrbios nervosos vagos causados por estresse. Basicamente disseram a um homem cujo corpo estava derretendo por dentro que ele estava apenas assim muito ansioso. Nossa, eu fico indignada lendo isso. O nível de perversidade desse encobrimento é chocante. É revoltante. Então, não era só a radiação destruindo a saúde física, né? O próprio Estado estava destruindo a sanidade e a noção de realidade dessas pessoas. É de enlouquecer. Literalmente enlouquecedor. E é fascinante, de um jeito sombrio, notar que assim como o Nikolai, o Petró também foi atingido por essa tragédia contemporânea. Ele perdeu o neto de 26 anos. O André? Isso, o Andrei. Morto nos combates recentes, também em 2023. É muita dor para uma família só. E ao cruzarmos esses relatos com os relatórios oficiais da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e da IEA, o diagnóstico clínico meio que se expande para um diagnóstico sociológico. É o que a OMS chama de impacto psicossocial de proporções inéditas. Exatamente. O encobrimento soviético, essa mentira institucionalizada sobre os prontuários e a gravidade do ar, corroeu totalmente a confiança básica da população em qualquer autoridade. Qualquer uma. Da área absorveram a ideia de que não importava o que fizessem, o Estado ia mentir e o ambiente ia matá-los. Eles pararam de se ver como cidadãos com algum controle. Passaram a se identificar só como vítimas sem futuro. Exato. Então a mentira e o abandono criaram uma ferida psicológica talvez ainda mais letal a longo prazo do que o estrago inicial. E o barulho das sirenes de ataque aéreo hoje, ele não cria um trauma novo. Ele esgarça essa mesma ferida geracional. Confirma para eles que o pesadelo simplesmente nunca acabou. É um gatilho contínuo. Mas olha, essa sensação de perigo não flutua só na psicologia. Ela tem um endereço físico monumental e altamente instável. A própria usina. Sim.
Para quem acompanha a nossa exploração e imagina que Chernobyl hoje é só um terreno baldio com portões trancados por cadeados enferrujados, a realidade documentada nas fontes é bem diferente. Muito diferente. Há cerca de 2.250 pessoas que ainda trabalham lá no complexo diariamente. Quando eu li isso, minha primeira reação foi: gente, por que precisamos de tanta gente marchando para dentro de um desastre superado? É que a dura verdade é que um cemitério nuclear não dorme sozinho. As fontes técnicas nos lembram que há estruturas colossais lá precisando de manutenção. Ventilação e tudo mais. Isso. Há bombas de água que não podem parar de jeito nenhum. Há milhares de toneladas de lixo radioativo altamente volátil sendo processadas, cortadas, realocadas. E as condições para quem faz esse trabalho hoje, olha, beiram o desumano. É uma rotina pesada. Antes de 2022, o trajeto para a usina levava mais ou menos 1 hora. O que já é cansativo. Sim, mas agora, com pontes essenciais explodidas e estradas severamente danificadas pelos combates e por razões estratégicas de defesa militar, esses trabalhadores encaram viagens de ônibus que duram 6 horas. 6 horas sacolejando. Sacolejando por desvios precários e, quando chegam, cumprem turnos de isolamento e trabalho exaustivo de 13 dias seguidos antes de poderem voltar para casa. E aqui entra um dos eventos mais assustadores dessa documentação recente, né? Os registros confirmam que em fevereiro de 2025, um drone militar atingiu em cheio a estrutura do chamado Novo Confinamento Seguro, o NSC. É, o grande arco. Exato. E não é uma parede qualquer. É um arco de aço massivo de 257 metros de largura. É mais alto que a Estátua da Liberdade. Impressionante. Ele foi arrastado sobre trilhos lá em 2016 para cobrir o sarcófago original e decrépito de 86. O impacto do drone iniciou um incêndio exatamente entre as complexas camadas de isolamento do arco. Um cenário de pesadelo técnico. Demais. As equipes conseguiram apagar o fogo antes que comprometesse o selo interno e, ainda bem, os sensores não detectaram vazamento radioativo para a atmosfera. Mas o buraco ficou lá, visível e ameaçador. E vale destacar que o tratamento desse incidente nas fontes exige, assim, uma observação estritamente imparcial nossa, né? Sem dúvida. O reator virou um palco de altíssima tensão política. Os relatórios reproduzem as falas oficiais sem endossar nenhuma. Por um lado, o governo ucraniano, na figura do Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de conduzir o mundo à beira de um desastre, praticando o que ele chamou de terrorismo nuclear. Certo. E do outro lado, os comunicados oficiais de Moscou rejeitaram qualquer envolvimento de suas tropas. Afirmaram categoricamente que o ataque foi uma provocação orquestrada por Kiev para forçar uma condenação internacional. Exato. E o nosso papel aqui não é julgar narrativas de guerra. O que nos interessa é o fato técnico e incontestável atestado pelas agências internacionais a uma estrutura projetada para conter uma catástrofe milenar que sofreu danos de guerra em pleno 2025. A analogia que me vem à mente é que é como tentar segurar um guarda-chuva gigante. Um guarda-chuva de bilhões de euros. Isso. Um guarda-chuva multibilionário e recém-remendado no meio de uma tempestade altamente radiativa, enquanto, sei lá, flechas flamejantes caem do céu e ameaçam furar a lona a qualquer minuto. Essa analogia ilustra muito bem o risco. Para a gente entender a engenharia por trás desse medo, basta olhar para as obras Meia-Noite em Chernobyl e a história de uma catástrofe que analisamos. Obras essenciais, aliás. Muito. Elas mostram que o sarcófago soviético original foi construído às pressas, despejando concreto por helicópteros num ambiente de radiação alucinante. Uma loucura. Era uma estrutura instável desde o dia 1. Já o Novo Confinamento Seguro, esse arco de 2016, é uma maravilha da engenharia civil moderna. Projetado para durar 100 anos. Isso. Mas ele foi projetado para resistir a tornados e terremotos extremos, não ao impacto de mísseis ou explosões de artilharia pesada. Faz sentido. Engenheiro não projeta prédio pensando em míssil, a menos que seja um bunker. Exatamente.
E tem mais, as instalações vizinhas, como as piscinas de armazenamento de combustível nuclear usado, possuem telhados industriais comuns. Telhado normal. Telhado normal de galpão. Se o dano colateral de um ataque atingir essas piscinas onde a água esfria um material inflamável, a evaporação lançaria isótopos mortais direto nos ventos da Europa novamente. É um risco em escala continental. E aí, qualquer pessoa ouvindo isso questionaria: quem paga por essa contenção infinita? A conta é alta. Altíssima. A resposta está na cooperação internacional. A União Europeia tem liderado isso. Já injetaram mais de 1 bilhão de euros só na segurança nuclear da Ucrânia. E para quem acompanha essa análise, 1 bilhão de euros para jogar por cima de uma ruína pode soar como um poço sem fundo financeiro. Mas é um investimento de sobrevivência regional, sabe? A Comissão Europeia mostra que 423 milhões de euros foram só para erguer esse arco gigantesco. Caramba, 400 milhões só no arco? Pois é. E recentemente, depois do dano do drone, a Europa liberou uma verba emergencial de mais 37 milhões de euros só para garantir que os técnicos consigam consertar esse buraco até 2030. Até 2030. Vai levar anos. Exato. E ainda tem um repasse substancial para o complexo industrial para gerenciamento de resíduos sólidos. O ICSRM. Isso, que é a instalação que processa tudo que ainda está sendo escavado lá. Bom, aqui é onde os relatórios dão uma guinada que, olha, me deixou de queixo caído. Fui ler o documento detalhado do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Esse documento é revelador. Demais! Eles analisam as condições de vida ao redor da zona restrita. E a conclusão é profundamente contraintuitiva para nós. É difícil de acreditar à primeira vista. Muito. O relatório diz, com dados robustos, que a pobreza crônica, as doenças de estilo de vida tipo o alcoolismo severo e consumo descontrolado de tabaco, além dos altos índices de suicídio, são ameaças maiores hoje, Matematicamente maiores. matematicamente mais letais para as comunidades do que a radiação em si. Como assim a pobreza e a depressão matam mais do que um reator derretido no quintal? A mecânica sociológica por trás disso é complexa, mas, assim, muito clara quando você lê as fontes. O relatório detalha o que eles chamam de cultura da dependência ou o estigma da vítima. Como funciona isso na prática? Nos anos depois da explosão, as autoridades soviéticas tentaram aplacar o pânico, distribuindo um volume colossal de subsídios estatais, sabe? Aposentadorias precoces, benefícios médicos especiais. Uma forma de comprar paz social? Basicamente. E funcionou a curto prazo. O problema é que, com o colapso da União Soviética e aquelas crises econômicas brutais dos anos 90, o dinheiro evaporou. A fonte secou. Secou quase da noite para o dia. E, em paralelo, rolou uma fuga de cérebros e capitais. Nenhuma empresa queria construir fábrica perto de uma zona nuclear. Ninguém vai investir ali. Ninguém. Então, quem tinha educação, juventude e algum dinheiro simplesmente foi embora. E sobraram os idosos, os doentes, as pessoas sem recursos. Ficaram presos num lugar sem emprego e sem ajuda do governo. Perfeito. Então, olha só a cadeia de eventos. A radiação destruiu a saúde inicial, o encobrimento implodiu a confiança e a economia esmagou o que restava. As pessoas adoeceram mais de desespero e vícios em função da estagnação do que por tumores. Exatamente. Foi essa falta de perspectiva que desencadeou uma epidemia de mortalidade por problemas cardiovasculares e alcoolismo. Ultrapassou as fatalidades radiológicas projetadas. Nossa. E por reconhecer esse colapso, a cooperação internacional teve que evoluir drasticamente. Os especialistas entenderam que só derramar concreto não resolvia. Era imperativo reconstruir a dignidade coletiva. E as fontes trazem exemplos muito luminosos de como essa reconstrução acontece. A estratégia de desenvolvimento baseado na área, os programas AABD. Um caso emblemático acontece na vila ucraniana de Zanglei. E também em ações na vizinha Belarus, com o programa CORE. Esse caso de Zanglei é inspirador. Muito. Lá, cansados de esperar um resgate estatal que não chegava nunca, os jovens decidiram agir. Criaram organizações comunitárias, com nomes cheios de significado. A Pobeda, que significa vitória. E a Ogoniok,
Isso, Ogonhok, que quer dizer fogo ou faísca, luz. E a dinâmica desses grupos, é importante notar, contrasta totalmente com aquele planejamento vertical da era soviética de cima para baixo, sabe? Sim, eles mesmos tomavam a frente. Exato. Esses jovens submeteram projetos para agências internacionais, receberam microfinanciamentos e aplicaram capital direto onde a comunidade mais precisava. Eles próprios compraram os materiais e fizeram um trabalho braçal. Reformaram clínicas, né? Reformaram as clínicas médicas em ruínas, limparam cemitérios abandonados, consertaram os telhados das escolas. E reestruturaram a rede de água potável. Isso vai muito além da infraestrutura. É a pavimentação de uma saída para aquela apatia generalizada que a gente comentou. Sim, é resgatar o controle. Ver os jovens limpando e reerguendo suas vilas prova que a comunidade internacional, que antes era afastada pelo sigilo soviético, hoje é o esqueleto que sustenta não só a contenção do lixo tóxico, mas o resgate da autonomia dessas pessoas. Sem dúvida. É uma transição metodológica vital. Tirar as pessoas de um assistencialismo passivo, onde só esperam ajuda, e colocá-las no empoderamento comunitário. Eles viram os gestores da própria recuperação. Mas, sabe, tem um elemento nessa equação toda que não precisa de financiamento europeu e nem de empoderamento para prosperar. Qual? Se a gente ampliar o foco das vilas humanas para o panorama ambiental da zona de exclusão, a gente encontra um paradoxo fascinante nas fontes. Os livros e artigos dedicam capítulos inteiros à Floresta Vermelha e àqueles 2.600 km² que foram evacuados. E continuam praticamente vazios de humanos, né? Praticamente vazios. Como a atividade humana, agricultura, caça comercial, expansão urbana parou abruptamente lá em 86, a natureza simplesmente tomou conta. Retomou o espaço. Hoje, a região funciona como um vasto santuário de vida selvagem. Mas é importante os nossos ouvintes saberem que os ecologistas documentam que é um santuário marcado por cicatrizes. Como assim? O fato de ter matilhas correndo por lá não significa que a área está livre de contaminação. Longe disso. A radiação exerce um impacto biológico mensurável a nível celular. As mutações, imagino. Exatamente. A mecânica de adaptação é que chama a atenção. Os biólogos notam que os animais na zona de exclusão têm taxas de mutação genética bem superiores ao normal. Eles frequentemente apresentam menor sucesso reprodutivo por ninhada. Entendi. Nascem menos filhotes. Isso. E há registros de cataratas precoces, expectativa de vida mais curta em algumas aves e roedores. O veneno invisível continua agindo lá. O que nos leva a uma constatação que chega a ser irônica, de um jeito meio sombrio. Apesar dessas mutações e da vida mais curta, a população de grandes mamíferos, ursos pardos, cavalos selvagens, matilha de lobos e alces explodiu. Explodiu de verdade. Superou facilmente números de reservas naturais saudáveis da Europa, onde tem presença humana. É um dado incrível. Ou seja, para a sobrevivência em massa de uma espécie de lobo, a fumaça tóxica de Césio-137 no solo se revelou um vizinho imensamente menos destrutivo do que a presença de humanos com espingardas e tratores. O ecossistema contorna a toxicidade, mas não consegue contornar a interferência humana direta. Exato. E essa observação ambiental meio que ecoa na forma como a gente, enquanto sociedade global, processou esse desastre tecnológico. O setor energético passou por um ciclo traumático, né? Logo depois da tragédia na Ucrânia, a construção de usinas nucleares pelo mundo despencou vertiginosamente. Ficou provado que nuvem de radiação não pede passaporte. Da pior forma possível. Contudo, impulsionado pela urgência climática atual e a necessidade de fontes sem carbono, o mundo está presenciando um renascimento nuclear bem robusto. Um renascimento. Sim. A energia atômica já fornece 10% da eletricidade global em 31 países. E olha isso, tem um acordo assinado por dezenas de nações para triplicar a capacidade nuclear até 2050. Triplicar? Com todo esse histórico de destruição. A grande pergunta é como triplicar o número de reatores no mundo sem triplicar o risco de um novo 1986. É a pergunta de $1 milhão. Quando a gente lê Vozes de Chernobyl, da ganhadora do Nobel, Svetlana Alexievich, fica muito evidente que o reator 4 não explodiu só por causa das pontas de grafite. Não, foi uma falha sistêmica.
Explodiu por causa de um sistema político asfixiante, focado na pressa, em cumprir cotas a qualquer preço, a recusa em admitir o erro técnico e a ausência total de auditorias externas. E exatamente a correção dessa mecânica falha que embasa o otimismo contido nos relatórios de energia atuais, sabe? Mudaram as regras do jogo. Mudaram. A comunidade internacional institucionalizou essas duras lições através da IAEA. O trauma gerou tratados como a Convenção sobre Pronta Notificação e a Convenção sobre Segurança Nuclear. E o que isso muda na prática? O sigilo de Estado foi substituído por uma intensa cultura de transparência. Hoje, essas instalações passam por um processo rigoroso de revisão por pares. Ah, técnicos de um país inspecionando outro. Exato. Quebrando aquele isolamento que permitiu os erros soviéticos. Além disso, a tecnologia evoluiu para um princípio chamado segurança passiva. E como isso funciona? Tirando o jargão técnico para quem nos ouve. Em vez de depender de sistemas ativos complexos, que exigem energia elétrica ininterrupta ou dezenas de operadores tomando decisões sob estresse... O que sempre pode dar errado. Exato. Os reatores modernos usam leis naturais imutáveis. Por exemplo, reservatórios de água massivos posicionados fisicamente acima do núcleo do reator. Certo. Se houver uma pane elétrica completa e o calor aumentar desenfreadamente, o aumento da pressão e a força da gravidade forçam as válvulas a abrirem sozinhas. A água cai por gravidade e esfria tudo. Isso. Não requer ação humana, não requer apertar o botão certo na hora certa, a termodinâmica e a gravidade assumem o controle e desligam o reator. Entendi. O erro humano foi retirado do centro da equação de emergência. A tecnologia meio que aprendeu com a vaidade do passado e agora confia nas leis da física, junto com uma vigilância compartilhada. Uma evolução nascida do trauma. E isso nos traz ao momento de reflexão final deste nosso mergulho profundo. Iniciamos com as memórias indeléveis de Nikolai e Petro, Que sobreviveram às feridas invisíveis do passado só para sofrer perdas insuportáveis na guerra de hoje. Sim, analisamos a escalada perigosa em torno da própria usina, onde o trabalho extenuante se mistura aos drones sobrevoando um arco que custou bilhões à diplomacia. Descobrimos também que a pobreza e a dependência reivindicaram mais vidas locais do que o envenenamento químico. E finalmente vimos como as lições dessa explosão repensaram a energia global, buscando um futuro seguro. Os dados confluem para uma realidade inevitável. O maior desafio hoje naquela área da Ucrânia não são mais os isótopos exóticos se desintegrando. Manter a sanidade, né? Manter a sanidade, financiar a segurança técnica e reestabelecer a dignidade humana frente a essa insegurança crônica. E isso nos deixa com um pensamento final muito forte. A zona de exclusão provou que quando a gente vai embora, a natureza, mesmo envenenada, recupera o território. Ela se vira sem a gente. Sem precisar de financiamento. Exato. Mas as estruturas que a humanidade ergueu para conter nossos pesadelos técnicos não têm sistema imunológico. O novo confinamento seguro não se regenera sozinho. As bacias de radiação não cicatrizam se tomarem um míssil. Elas exigem dinheiro, exaustão humana e um compromisso internacional que não pode falhar nunca. Uma cooperação ininterrupta. Então, o que acontece com a segurança de todos nós quando a tarefa de guardar resíduos que vão queimar por milênios é atropelada pelas guerras do presente? Será que a fronteira mais tóxica que precisamos abolir não é o perímetro ao redor do reator, mas sim as barreiras ideológicas que fraturam nossa capacidade de cuidar dos nossos erros coletivos? Fica essa provocação perturbadora sobre a nossa segurança conjunta. Encerramos por aqui a nossa exploração de hoje e que o apetite pela descoberta continue guiando a reflexão. Até a próxima análise.